Fred vs Jason, né? Um grande clássico, né? Um grande clássico do terror. Acho que por muita gente é um dos maiores crossovers aí do cinema. Não é à toa, né? Que é dois personagens aí icônicos do terror. E cara, hoje eu estou aqui para falar sobre esse filme, tá? Sobre esse filme eu não vou falar muito da história, até porque a história eu já vou estar contando para vocês. O pouco que eu vou falar aqui vocês já vão pegar a história toda, porque é um filme bem básico, tá? Um filme bem básico. Ele faz um arroz e feijão ali que às vezes tem problemas, às vezes não. Eu vou falar um pouco dos pontos negativos, dos pontos positivos desse filme. Eu vou falar mais do filme, sabe? Eu vou falar dos personagens, vou falar ali da trama, como que isso acontece, o que tá acontecendo, o que esse filme ele propõe. E realmente é uma experiência bem divertida, tá? Confesso que é um filme muito divertido, tá? Eu acho que ele rouba muitas cenas muito boas, icônicas. Mas vou falar agora, calma. Cara, se inscreve no canal, deixa o like. Eu sou o Daniel, estamos no canal Dimensões do Cinema. E sim, começamos a Semana Terror. Semana Terror. E hoje estamos aqui para falar sobre esse clássico, Fred vs Jason. E cara, que frio, hein? Pô, aqui tá um frio do caramba. Então, vamos lá, vamos falar de Fred vs Jason. Vamos falar aqui sobre um pouco desse confronto, esse confronto que muita gente estava doido para eu falar aqui e que realmente é um confronto que muita gente acha um confronto, um dos melhores duelos aí do terror, né? De tudo aí, realmente é um grande confronto, sim. Dois personagens icônicos do terror. Muita gente na época pedia muito para esse confronto e, cara, claro que ele deixa um gancho para uma sequência que nunca aconteceu. Infelizmente, é triste saber que não aconteceu uma sequência, até porque o filme ele termina mostrando que ia ter uma sequência e todo mundo já estava animado, tá? Então vamos lá, vamos para o que interessa, vamos falar de Fred vs Jason, bora pro vídeo, só bora. Eu acho a cena da abertura, cara, um quanto icônica, tá? Porque é muito legal você ver essa abertura aí, um pouco mais, sabe, uma abertura meio, sabe, sombria, né? Então essa abertura ela mostra aí o começo, né, desses dois personagens, a origem deles, né? E isso é bem legal, esse começo mostrando os dois lados, né? Os dois confrontos que a gente tá esperando, sabe? O confronto desses dois personagens. Então ele mostra o que esses personagens fazem. E essa introdução é boa, tá? Esse começo é bem cinema mesmo, né? Aí o Fred, né? Quando ele, antes dele pegar fogo, né? Virar o velho Fred Krueger, ele é o conhecido Fred Krueger, tem toda essa questão dele que abusava de crianças, que ele machucava as crianças com aquele, né, com as garras dele, né? Então tem todo esse passado dele que é bem legal, é bem construído, uma boa introdução. Então o filme ele já começa muito bem. Ele começa muito bem. E depois o filme ele pula para agora o momento do Jason, né? O momento onde apresenta o Jason Voorhees que a gente conhece nos filmes anteriores. Isso é legal também, a origem do Jason. Aí introduziu muito bem os dois personagens. E aí a saga, o filme ele segue adiante, né? Os personagens foram aí muito bem introduzidos. Então o filme ele começa mostrando que o Fred ressuscitou o Jason. E para isso, e por qual motivo ele ressuscita o Jason? Na verdade, ele ressuscita o Jason porque o Fred ele foi um personagem que foram esquecidos pelos adolescentes, que ninguém tinha mais medo dele. Então, para isso, o que ele resolveu fazer? Ressuscita o Jason, que a matança continua, o Jason começa a matar as pessoas e as pessoas acabam acreditando que o Fred retornou e começa a ter medo dele. Então esse é o propósito, e esse é um detalhe muito brabo, porque realmente o Fred está sendo um personagem que está sendo ali detestado pelas pessoas, as pessoas não estão nem mais ligando para ele, então ele meio que perde o seu potencial. Porque a maior força dele é através dos sonhos e do medo das pessoas. As pessoas não tendo medo deles, não estando nem aí pros sonhos dele, ele vai ficando fraco. Então esse conceito é muito legal. O filme ele começa indo muito bem. Tô resfriado. Do nada deu vontade de espirrar aqui. O filme vai indo adiante quando mostra novos adolescentes, né? Adolescentes aí que estão vivendo sua vida tranquila. Só que aí tudo começa a desabar quando o Jason começa a atacar. E isso deixa a galera em alerta, né? A polícia, a galera, né? Pessoas vão para a prisão por crimes que não cometeram. E assim o Fred se aproveita, entra no pesadelo das pessoas e começa a matar. Ainda mais os prisioneiros que não fizeram nada de crime, só que recebeu essa pena por ter feito crimes que eles não cometeram. Na verdade, eles não cometeram o crime, só que foi para prisão mesmo assim. Então,
o Fred aproveitou-se disso e começou a atacar os sonhos das pessoas. Não só pessoas que foram presos, mas sim pessoas de toda a cidade. Fred, percebendo que não está forte o suficiente, então ele resolve ir pro plano B, né? Começar a implicar com o Jason, entrar ali na cabeça dele e fazer ele relembrar do passado dele, como ele foi afogado, ele ter o seu trauma, né? Então o Fred ele fica abusando desse trauma do Jason do passado. Então isso é muito brabo também, tá? É um conceito muito brabo. O filme ele tem muitas quedas, eu acho que às vezes o filme ele vai passando lento, tem partes que não precisavam ser tão longas como as partes... Caraca! Partes Caraca, mano, tá fogo. Eu tô resfriado, gente. Não, do nada, foi do nada. Foi só na hora que eu resolvi fazer o vídeo, mano. Caraca. Do nada deu uma alergia aqui. Mas indo pro filme, cara, não precisava ser tão longo as cenas que os adolescentes estão ali fazendo alguma besteira, estão transando, estão fazendo o caralho a 4 aí, estão indo de bobeira, né? Ainda bem que essas pessoas, meu Deus do céu, o Jason mata, porque, porra, são insuportáveis. Pra quê? Precisa ter sexo numa porcaria de filme. É claro que, pô, todos os outros filmes, né? Tanto A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 tem sim cenas aí de sexo, mas, pô, caraca, mano, é um filme que a gente só quer saber do duelo aqui desses dois personagens, não sexo. Mas, tô nem aí. Indo pra isso, né? O filme ele vai indo muito bem, ele tem alguns pontos negativos por conta dessa demora de cenas que não precisavam ser tão demoradas. É legal os adolescentes até fazendo coisas ali pra combater esse mal. Eles têm que lidar tanto com o Fred nos pesadelos quanto com o Jason, né? Então o Jason é um dos maiores perigos, até porque o Jason ele tá fisicamente ali. Do pesadelo ainda consegue fugir, mas pô, ainda assim é um grande perigo também. Grande personagem é a Lori, ela rouba muito bem a cena. Eu acho que ela não é uma personagem tão carismática assim, longe de ser carismática, mas ela é uma personagem que funciona nesse tipo de filme. Então ela tá ali sempre investigando o que tá acontecendo, nessa cidade. Se a polícia não age, ela vai agir. Então na batalha final ela é até bem relevante, ela é a protagonista ali, né? Que ela consegue tacar o fogo ali no Fred e no Jason. Então os Jason, no meio nesse confronto todo, eu não vou pular pro final agora, mas, claro, a gente tem que falar sobre a luta, né? Sobre o decorrer do filme. Vamos lá. Coisa que é bem irada é a cena também, né? Que a gente tem que falar. A cena do Jason saindo ali no meio de uma festa, né? De adolescentes, e ele saindo, pegando fogo e indo lá, metendo a facada em geral. Chega lá na festa, causando caos. E, cara, essa cena é muito irada, tá? É cinema, essa cena é cinema. Ele pegando fogo em chamas ali. Cara, que cena braba, hein? E bem como é que se fala? Bem fotografada, né? Porra, uma cena muito boa. E a direção aí é muito boa também, tá? A cena aproximando no cara que morre ali, né? E ele jogando facão, caraca, atravessando o cara, pegando fogo. Essa cena é braba. Não é à toa que a menina, ela consegue, né? O Fred, quando tava entrando no sonho dela, dessa protagonista, ela consegue trazer o Fred para a vida real. E aí que a batalha começa. Graças a essa garota, sim, vai ter uma batalha Fred versus Jason. Reencontro icônico e uma luta muito boa, tá? Começa bem legal, bem maneiro, bem criativo a luta deles dois. Por mais que muita gente esperava mais dessa luta, eu acho maneiro, eu acho uma luta maneira. É claro que a gente queria um pouco mais de tempo dessa luta, até porque muita gente acha que, pô, não, essa luta foi tosca porque não durou muita coisa, não sei o que, faltou algo a mais. Eu entendo isso, mas cara, pra época isso daí era um grande acerto, tá? Essa luta final. Porque realmente tem cenas bem coreografadas e bem feitas, tá? A direção desse filme, por incrível que pareça, é muito boa. Muito brabo também no final do filme a cena onde o Jason tá rastejando e o Fred tá usando da própria faca, do próprio facão do Jason contra ele e dando várias facadas nas costas dele. Essa cena também é muito braba. Os dois acabados, cara, os dois acabados ali naquela cena icônica onde o Jason enfia a mão assim no coração do Fred e o Fred dando uma agarrada nele também. Os dois caem na água, né? É aí que quando o Fred ele retorna de novo para a superfície, a menina, sim, ela consegue dar uma facada e fala assim: você está no meu mundo, seu desgraçado, e mete o facão nele e ele cai na água.
assim, arrancando a cabeça do Fred. Aí vem a cena icônica, né? Onde o Jason ele tá subindo e o Fred aparece e dá uma piscadinha com o olho ali, só a cabeça mostrando que ia ter uma sequência. Para as considerações finais, essas cenas que eu mostrei agora, meu Deus, tomara que não dê direitos autorais. Acho que eu forcei um pouco a barra. Mas, cara, desculpa, eu tô, pelo amor de Deus, não foi nada demais. Isso aqui é só um filme, calma, não tem nada demais. É só a cabeça só. Tô brincando, é sério, por favor, não derruba esse vídeo, não derruba. Mas, cara, vamos lá. Considerações finais, a sequência que não veio, infelizmente, porque eu queria mais. Eu queria mais desse duelo, seria muito interessante esse retorno, porque realmente, pelo que eu vi, nenhum dos dois ganhou. É um final que nenhum dos dois ganhou. Até, apesar do Fred ter arrancado a cabeça dele, ele tá ali, ele tá sem só a cabeça dele, o Jason tá inteiraço, por incrível que pareça. Pô, é impressionante. Mas, cara, tirando isso, o Fred tá vivo. Considerando que ele mexeu ali o rosto, é porque ele tá vivo. Então, cara, acredito sim que é um filme que realmente ele tem muitos defeitos, caralho, muito mesmo, muito defeito. E, cara, eu acho que ele tem uma coreografia boa, ele tem uma direção boa. Às vezes o CGI tá meio cagado, mas dá pra entender a época, né? Dá pra entender. É um filme que ele é um clássico, dá pra entender o quão grandioso esse filme foi, até porque ele junta dois personagens icônicos do terror, e realmente eu gosto muito desses dois personagens, porque eu acho eles icônicos sim. E, cara, é um filme que ele funciona muito bem pra quem é fã, pra quem quer se divertir, mas quem espera uma batalha épica, quem espera que seria como se fosse um Guerra Infinita, realmente vai se decepcionar. Muita gente deve ter gostado com certeza quando viu no cinema esse filme, porque foi uma grande surpresa. E sim, ele funciona muito bem pra fãs. Eu acho que ele funciona até se você só quer ver um filme de terror e não tá ligando pra crítica, pra nada. Esse filme ele funciona muito bem, porque ele é um filme muito divertido. Ele tem umas cenas arrastadas que não precisava existir. Tem umas cenas muito cinema, tá? Tem a cena do Jason saindo ali do negócio ali numa plantação, todo pegando fogo. Aquela cena é muito braba. Tem a cena do Fred ali, meio que entrando no sonho do Jason, o Jason virando bebê ali e ele enfiando a garra na cabeça do Jason, aquela cena icônica. Tem a cena do Fred ali entrando no pesadelo da garota, da mulher, que ela vê todo o passado do Jason, como ele morreu afogado. Isso é cinema também. Tem muita cena muito boa, muito boa. Eu acho que dá pra entender o ícone desse filme. Eu acho que ele é um filme revolucionário, com certeza. É um revolucionário dos filmes de terror. Realmente, eu acho que é um dos maiores crossovers do terror, se não o maior. Mas não quer dizer que ele é o melhor, né? Ele é o maior do gênero. Ele é o maior do gênero e, se não, um dos maiores crossovers, sim. Tá? Eu acho que esse filme, se eu não me engano, arrecadou bastante dinheiro. Eu não sei se posso estar enganado. Mas, cara, eu não lembro. Mas, pô, considerando isso, eu consigo entender o quanto esse filme foi elogiado pelas pessoas. Dá pra entender, sim. Eu acho que realmente ele não é uma história completa. Eu acho que tem muitos adolescentes que, pra mim, não serve de nada. Eu acho que só aquela loira lá e o namorado dela, sei lá, amigo, eles são personagens legais até, porque eles ajudam ali a trazer essa guerra, né? Então, a cena de luta com certeza dá pra entender porque as pessoas queriam mais, né? Dá pra entender, mas, claro, tem cenas boas. A cena da luta é legal, sim, é boa. Então, por isso que pra mim eu consigo ainda dar um 7, 7,5, tá? Eu vou dar um nota 7 pra Fred vs Jason, porque realmente ele não é nada demais, mas ele é um filme até que bem feito. Até que bem feito, diria assim. Ele tem a trilha sonora muito boa, ele tem ali a introdução dos dois personagens muito bons. A ideia do filme é boa demais. A ideia do filme. A execução não é tão boa, mas ainda assim funciona. Ainda assim funciona. Por isso que eu dou um 7, tá? Eu deixo num filme bom. Eu deixo num filme bom. Realmente sendo bem generoso, porque, pô, a história, se for contar com história, não é nada demais. A história, porra, é muito cagada. Mas esse conceito do Fred querer trazer o Jason pra matar as pessoas e meio que as pessoas achar que é ele, esse conceito é muito bom. É muito bom. Muito bem feito, tá? Tem uns personagens que são bem desenvolvidos, como essa loura que eu falei, né? Ela é bem introduzida, dá pra entender o que ela tá passando, dá pra entender que ela sim é uma personagem que serve até muito bem. Mas, então é isso. Os dois Jason e Fred estão muito bem nesse filme, muito bom mesmo.
Tem cenas, tem piadas muito boas. Não é por isso que eu vou dar um 7, cara. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Fred vs Jason eu vou dar um 7. E é isso, gostei bastante. É um filme muito divertido, recomendo bastante. Porém, se você espera um filme épico, infelizmente não é isso tudo. Não é épico, tá? Talvez é épico para fãs. Quem só tá ligando pra batalha, coisa e tal, de história, crítico, não funciona tão bem. Não funciona tão bem. Mas é um filme divertido. Então é isso, nota 7, cara. Vai na tua intuição, se tu acha que vai gostar, o problema é seu, você que sabe. Então, qual é a sua opinião sobre esse filme? Pra mim é nota 7, eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Dimensões Cinema. Fiquem com Deus. Fui. Tchau.